Bom, pessoal do Futebol Alimentado, estou aqui de volta para falar com vocês em relação à aposentadoria de Gareth Bale, né? Gareth Bale, ponta direita, galês, ex-Real Madrid, atualmente estava jogando no MLS, né? Estava jogando nos Estados Unidos. Aposenta-se oficialmente do futebol. Apenas 33 anos, é recordista na sua seleção, né? Jogou 111 jogos pela seleção de País de Gales, inclusive ajudou a seleção a se classificar para a Copa do Mundo, algo que não acontecia desde 58. Mas eu vou focar aqui mais um pouco na carreira do Bale em clubes, que para muito é superestimada. Ficou muito conhecido o episódio do golfe e tal, a risadinha dele numa derrota do Real Madrid para o Atlético de Madrid, não amistoso sim, mas enfim, um jogo que terminou 7 gols do Atlético de Madrid, enfim, e que virou meme na época. São vários episódios do Bale que fazem a carreira desse cara ser um pouco menos valorizada, digamos assim, né? Muita gente acredita que foi mais nome do que bola. Mas Bale tem momentos importantes e cruciais, inclusive em decisões de UEFA Champions League, que mostram que esse jogador, apesar dos pesares e da vida que levou, tinha potencial para mais. Eu acho que 33 anos é muito pouco de carreira para um atleta que você via, mesmo que não com frequência, muita qualidade, principalmente com o pé esquerdo, né? Lançamentos assim de altas jardas, velocidade, muita briga, né? Ombro a ombro, que ele vencia, conseguia combater bem o lateral adversário. Um atleta muito interessante, porém muito pouco explorado durante toda a sua carreira. No Real Madrid, é bom lembrar, né? Ele foi por muito tempo o jogador mais caro do mundo. Foi uma negociação histórica entre o Tottenham e o Real Madrid, né? Na verdade foram duas, porque o Modric, que enfim, é um jogador até com um histórico mais relevante do que o Bale, mas foi junto, né? Na época se estimava 857 milhões de reais, né? E aí basta converter ao euro da época, que já era um valor bem gritante, um valor bem estrondoso, principalmente para os padrões ali de 2013, né? Os padrões financeiros, né? De valor financeiro. E Bale acabou tendo uma passagem longa pelo Real Madrid, idas e vindas, né? Foram 9 anos no clube merengue. Apesar de tudo, teve aí na sua penúltima temporada pelo time merengue uma passagem pelo Tottenham, por empréstimo. Foi muito caro ao Tottenham, não gerou nem de longe, né, a expectativa e o resultado que se esperava dele retornando ao clube que o fez brilhar, né, e ir para o Real Madrid posteriormente. O certo é que Bale acabou tendo um final de carreira um pouco melancólico. Apesar da participação na Copa, ele fez um gol em Copa do Mundo, muito comemorado. O único gol, inclusive, de País de Gales na Copa do Mundo, e um gol que o torcedor galês esperava há cerca de 64 anos, né? Então, teve seu valor, teve o som ali, né, na cabeça, ecoando na cabeça do torcedor galês. Mas esse talvez seja, na minha opinião, claro, mais um desses atletas que, infelizmente, a carreira não vindou muito por questões particulares, né? A questão do golfe, né? Para quem não sabe, né? O Bale chegou a faltar, né, algumas situações, ocasiões do futebol para praticar golfe, que, segundo muitos, é a sua principal paixão. Algo que a gente tem que relevar, né? Tem muito jogador de futebol profissional que gosta mais de outros esportes do que de futebol. Isso é preocupante, né? Mas, de qualquer maneira, o Bale virou ali um golfista de marca maior. Essa ocasião do sorriso, né, numa partida em que o Real Madrid perdia de 7, também é algo muito relevante a ser colocado, inclusive naquela temporada, se não me engano, não sei se foi, não vou lembrar agora. O vídeo tem que ser feito rápido, não vou lembrar. Não lembro se era o Zidane o técnico, mas eu lembro que o Bale perdeu espaço após aquele episódio de maneira assim crucial. Inclusive, uma dessas temporadas em que ele perde espaço, ele aparece brilhando justamente na decisão, aquela contra o Liverpool de Champions League em 2018, que ele marca 2 gols, né? Um deles um frangaço do goleiro do Liverpool à época. Então tudo isso marca e até um pouco menospreza o que foi a carreira do Bale. Muito complicada a análise, justamente em virtude da sua postura que nem sempre foi a ideal, nem sempre esteve de acordo com a qualidade do atleta. É o que eu falo muito aqui em relação ao jogador de futebol, né?
Talvez um pouco a questão de postura, que tanta gente fala, mas o cara é bola, ele não precisa se orientar tanto. Às vezes pode até ser que o cara seja tão sobrenatural que até as atitudes fora de campo ajudam, né? Com que ele... Não ajudam, mas não atrapalham com o rendimento dele. Tem alguns que podem realmente ter essa condição, outros não. A gente sabe que não é para todo mundo. E o futebol, mais do que nunca, né, privilegia a parte física, até às vezes acima da parte técnica, na questão de rendimento. E o Bale dependia muito disso, né, da velocidade, da força física. Tanto é que essa é uma aposentadoria simbólica. Apenas 33 anos, encerra a carreira. Um cara que visivelmente tinha muito talento, tinha realmente condição de jogar e perpetuar por mais tempo. Encerra a carreira no futebol da MLS, que não é um futebol fracassado. Eu sei que rola muito dinheiro, enfim, que eu tendo a ter um certo desgosto, não curto muito as partidas de futebol jogadas profissionalmente nos Estados Unidos, pelo menos não na parte masculina, né? Mas de qualquer maneira a gente sabe que tem muito dinheiro, enfim, tem o seu valor, claro, jogar por lá. Mas esportivamente, para mim, a carreira do Bale terminou bem frustrante, né? São várias temporadas que ele fez pouquíssimas partidas, e mesmo com todo aquele eventual sucesso pelo Real Madrid, com títulos de Champions League, e óbvio, né, conta muito, né, para a carreira de um atleta ele ter conquistado o número de Champions League que conquistou com a camisa merengue. Ainda assim, é uma carreira que a gente pode dizer que não foi o que podia ser, não foi o que poderia ter sido. Não vou colocar a culpa no golfe nem no sorrisinho, mas para quem gosta de futebol, quem entende de futebol sabe que o Bale prometia ter sido muito mais do que foi. Era um jogador polivalente, que às vezes aparecia pela lateral esquerda, fazia várias funções no campo, mas o final de carreira foi, digamos que, um pouco abaixo, né? Ou até bastante abaixo do que se imaginava, inclusive até para ele. É isso aí, pessoal. Isso é o Futebol Alimentado. A gente se vê na próxima. Valeu!